Paz seja com todos, amém? Vou pedir para o Vitor colocar ali para nós, lá em Romanos capítulo 8, tá funcionando beleza aí? Romanos capítulo 8, versículo 1. Antes de vocês se assentarem, eu quero ler esse versículo com vocês. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem ela veio de encontro à minha vida no momento que eu precisava muito de ouvir isso de Deus. Então aquilo que você precisa de ouvir de Deus, Ele vai falar com você. E Ele falou comigo e Ele vai falar com isso com você essa noite. Hoje é noite de libertação. Eu quero declarar sobre a vida de cada um de nós milagre de libertação. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você quer permanecer em Cristo Jesus? Então abra o seu coração, pode se sentar no seu lugar e deixa o Espírito Santo falar com você essa noite. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Quero começar com uma frase que ela veio de encontro à minha vida, eu gosto muito dela, e ela diz assim, deixa eu abrir aqui que o negócio saiu. Liberdade de verdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade de verdade é eu fazer aquilo que eu não quero. É muito fácil eu fazer aquilo que eu quero. E quando eu faço somente aquilo que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. Eu falo isso, irmãos, não é pecado tomar café, não é pecado beber refrigerante, não é pecado fazer algumas coisas, mas para minha vida, estava me fazendo mal o café, o refrigerante eu parei por conta de exemplo. Para dar exemplo para minha esposa, que ela bebia muito refrigerante, e eu não falo que isso é um pecado, mas para mim não estava legal. Então, se eu continuar tomando café, eu simplesmente vou ser escravo do meu desejo, porque o dia que eu parava de tomar café, que eu ficava um dia sem tomar café, minha cabeça começava a doer terrivelmente, não tinha um remédio que me fazia parar. Eu falei, não, eu sei qual que é o problema, eu vou cortar lá na raiz. Aí eu parei com o café. E muitas vezes nós somos escravos dos nossos desejos. Eu já vi muita gente falar assim, eu não vivo sem café. Vive. Você não quer viver sem café porque você está sendo escravo do seu próprio desejo. Nós, muitas vezes, nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Nós vivemos sem muitas coisas. Agora, sem água aí não dá para viver, não. Aí eu falo, não, aí não tem como. Mas tem muitas coisas que nós podemos abrir mão para experimentar coisas melhores. Igual a minha cabeça estava doendo, assim, doía direto. E era sempre, minha cabeça estava doendo. Aí eu cortei o café, vez ou outra, minha cabeça dói. Então, assim, eu deixei uma coisa que, eu não falo que café é ruim, não, gente, café é bom, mas eu não sabia me controlar. Então tem coisas nas nossas vidas que se a gente não souber controlar, ela vai nos tornar escravos. E nós não somos escravos, nós somos libertos. Jesus, Ele pagou um preço, Ele morreu numa cruz, não essa, mas uma cruz parecida com essa, para nos dar liberdade. Ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele não morreu para você viver de qualquer maneira, Ele viveu para que você tivesse uma vida no sobrenatural. Ele morreu para que você pudesse experimentar milagre sobrenatural da parte dEle. E se você está aqui hoje, é porque aquilo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás está surgindo efeito em sua vida. Porque o milagre que Ele começou lá, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para a sua vida. E Ele morreu lá, nos deu liberdade. Então essa liberdade ela pode te levar a lugares maiores. Ela pode fazer você experimentar coisas maiores. E aí eu quero pedir para os meninos abrirem lá novamente para mim. Hoje eu vou pedir para vocês abrirem algumas vezes. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Se puder colocar os dois juntos aí, pode colocar. Algumas coisas das nossas vidas nós precisamos abrir mão, entender. E Colossenses começa dizendo assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha o que Jesus faz. Ele te tirou do reino das trevas e te colocou no reino do Filho amado dele. Ele fez isso porque Ele ama você de uma maneira incondicional. Ele deseja estar com você todos os dias. Ele quer estar com você todos os dias. Então Ele vem, Ele nos tira do poder das trevas.
Ele te tirou do poder das trevas, do poder da escravidão. Você já não é mais escravo de nenhuma dessas coisas. Você não é escravo do medo, você não é escravo do pecado, você não é escravo de vício, porque Ele te libertou. Mas para nós vivermos essa libertação, nós precisamos de querer. Porque eu sabia que o café fazia mal para mim. Estou falando muito do café aqui porque foi uma experiência que tirou uma dor que eu sentia. E aquela dor não era minha, mas eu estava aprisionado num vício que estava gerando aquela dor. Então eu falei, para não correr o risco de voltar a tomar café de novo e tornar aquele vício, aquele hábito, aquela rotina, eu falei, eu prefiro abrir mão para experimentar de um tempo novo, um tempo sem dor de cabeça. Às vezes você vai abrir a mão de alguma coisa e vai falar assim, não, mas isso aqui é muito para mim. Mas o que Deus tem para você ainda é maior. Aquilo que Deus tem reservado para você ainda é maior. Coloca o 14 aí, por favor. Em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Remissão, em algumas traduções, vai dizer que é misericórdia. Então Deus, Ele age com misericórdia, Ele reme os nossos pecados. Ele não só nos tornou livres, mas Ele tirou de nós todos os nossos pecados. A gente só volta a pecar porque a gente quer. Tem alguns pecados que são deslizes, principalmente o pecado da boca, né? Às vezes a gente acaba falando mal de uma pessoa, mas o pecado ele precisa ser um deslize, ele não pode ser uma regra, ele tem que ser uma exceção nas nossas vidas. Porque você já não é mais escravo do pecado, você foi livre, você foi liberto. Jesus, ele morreu lá naquela cruz para que você experimentasse o melhor dele. Volta lá no 1 pra gente, por favor. Eu gosto muito do que Ele nos libertou do poder das trevas. Ele te libertou de um poder que estava te aprisionando e que ia fazer você ir para o inferno. Mas Ele falou assim, não, eu amo a minha criação, eu vou mandar o meu filho lá por eles, para que eles possam experimentar de algo novo. Irmãos, é maravilhoso o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por nós é tão maravilhoso. Eu sempre falo, eu não tenho coragem de fazer o que Deus fez com Jesus. Entregar o meu filho por alguém que não quer, não tem coragem. De entregar o meu filho por alguém que eu sei que talvez daqui 10 minutos vai estar cometendo o mesmo crime ou pior. Mas Jesus, Ele olhou para mim e para você com um olhar de amor, de paixão, de misericórdia, e Ele falou assim, eu vou fazer isso por amor a você. Eu vou fazer isso porque eu amo você e eu não quero te ver escravo, eu não quero te ver preso, eu não quero te ver aprisionado em nada. Então eu vou mandar o meu filho para te dar uma nova vida, uma nova expectativa, uma nova esperança. Se você quiser, você pode experimentar de tempos novos. Se você quiser, Ele já fez todas as coisas para que nós possamos ter vida e vida em abundância, para que a gente pudesse experimentar das grandezas dele. O Espírito Santo de Deus, Ele é tão lindo que Ele nos escolheu como casa para morar em nós. Só que tem um detalhe, Ele só vai poder manifestar o agir dele se você deixar. Ele mora em você, Ele está com você todos os dias. Mas Ele só vai manifestar a presença dele, a unção dele, o poder dele, no momento que você deixar Ele agir, no momento que você se convidar a Ele. Tem um livro de um escritor chamado Henrique. Ele relata no livro que ele aprendeu a desejar bom dia, a convidar o Espírito Santo para viver com Ele todos os dias. E Ele começa todos os dias, no momento em que Ele acorda, Ele fala, bom dia, Espírito Santo. Ele convida o Espírito Santo, e quando nós convidamos o Espírito Santo, Ele transforma a nossa situação. Quando nós convidamos o Espírito Santo, Ele muda a nossa história. Quando nós chamamos Ele para perto, Ele vai nos alertar, Ele vai nos direcionar, Ele vai fazer em nós algo novo. Todos os dias Ele tem uma direção nova para nós. Moisés estava andando no deserto, Deus falava com Moisés, mas de repente Deus mudava aquilo que Ele falava. Deus, Ele não muda a essência dele, mas Ele mudava a maneira que Ele queria que o povo agisse. De repente Ele fala com Moisés, Moisés, vai lá e fere a rocha. E um pouco mais à frente Deus vai lá e fala, Moisés, agora você não vai mais vai ferir a rocha, agora você vai falar com a rocha. Então Deus, Ele vai falar conosco
a respeito de uma coisa que nós precisamos fazer hoje, e amanhã Ele vai te dar uma outra direção para você talvez fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, porque Ele muda as nossas vidas todos os dias, e a nossa situação, ela também muda. Então nós não podemos continuar o mesmo. O pastor João tem uma frase que ele diz que eu ainda não sou o que eu queria, mas também já não sou mais quem eu era. Então todos os dias nós temos a oportunidade de sermos renovados pela presença do Espírito Santo. Todos os dias que você quiser, você pode experimentar de um renovo. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Irmãos, eu gosto muito de ler a Bíblia e eu acho muito interessante, porque todas as experiências de quando eu começo a ler a Bíblia, eu falo, gente, parece que eu nunca li isso aqui. Esse trem aqui é novo, colocar na Bíblia agora. Porque ela se renova, a palavra de Deus, ela se renova sobre a minha e a sua vida todos os dias. A palavra de Deus, ela tem o poder de te transformar e gerar milagres na sua vida todos os dias. Depende de mim e de você querer experimentar o agir de Deus. E eu tenho certeza, se você está aqui nessa noite, é porque você crê em milagre e que você vai experimentar um milagre na sua vida. Eu não sei qual é a área do milagre que você está precisando, mas essa noite o Espírito Santo tem me movido a falar sobre libertação. Jesus, ele vai ler uma passagem, eles entregam para ele quando ele está na cidade dele. Eles entregam a passagem para Jesus de Isaías, e lá diz assim, Isaías 61, não precisa abrir não, vai dizer que ele foi levantado e foi escolhido para trazer libertação aos cativos, para trazer cura aos enfermos. E Jesus, quando ele anda com os discípulos dele, ele fala assim, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Então, se Jesus, ele foi escolhido e enviado para trazer libertação, eu e você, nós somos fonte de bênção para gerar libertação para a vida de alguém. Talvez você em específico fala assim, hoje eu estou tudo tranquilo, não tem nada que eu preciso ser liberto. Mas talvez alguém, você vai encostar nessa pessoa, você vai dar uma palavra para essa pessoa, e essa pessoa vai experimentar de libertação através da sua vida, através dessa palavra que está sendo gerada no seu coração essa noite. Eu costumo dizer que a nossa caminhada na vida cristã, de vez em quando você vai achar alguma coisinha ali que não deve, e aí você precisa tirar essa coisa. É como se a gente tivesse entrado no mato. Quem já entrou no mato aqui saiu cheio de carrapicho. Eu já entrei Esses dias eu estava lá em casa e eu senti um trem espetando a minha canela assim, eu falei, que é isso? Aí eu olhei, tinha um carrapicho bem na barra da minha calça. Eu falei, gente, eu não andei em mato com essa calça, a calça já tinha sido lavada. E nas pequenas coisas o Espírito Santo fala com a gente. Na hora o Espírito Santo falou comigo, assim é a vida cristã de vocês. De vez em quando você vai achar alguma coisa que vai te espetar ali, que vai te machucar, que vai te ferir, que vai te fazer mal. De vez em quando você vai achar alguma coisa que você precisa pegar ela e arrancar da sua vida, porque aquilo ali não te faz bem. De vez em quando você vai precisar tirar algumas coisas da sua vida que não te faz bem. Até mesmo algumas amizades a gente precisa renovar, porque tem pessoas que vão nos levar a caminhos que não é a vontade de Deus. Tem atitudes nossas que vão nos levar àquilo que não é a vontade de Deus. Irmãos, você nunca vai ver em lugar nenhum que fofoca fazia bem para alguém. Você nunca vai ver em lugar nenhum que intriga fazia bem para alguém. Você nunca vai ver em lugar algum, na Bíblia ou no mundo, que você ficar irado faz bem, que você ficar magoado faz bem. Tem um estudo científico que diz que até o câncer, ele pode ser gerado por mágoa de coração. Então isso não faz bem. É esses carrapichos que nós precisamos tirar. Nós precisamos ser livres e libertos dele. Mas cabe a nós. Tem muitas coisas que Deus vai gerar e vai fazer acontecer na sua vida, mas tem coisas que são as nossas atitudes que vai gerar o milagre de Deus em nós. Deus, ele não vai gerar um milagre em você até que você esteja à disposição de deixar ele mover na sua vida. Ele não invade. Tanto é que em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que quiser
esse eu entrarei e cearei convosco, eu terei contigo. Mas se você não quiser, ele não vai invadir. Agora o diabo não. O diabo é enxerido, ele vai chegar, se você der uma brecha, ele vai entrar e vai destruir a sua vida. Então não dê brecha para o diabo. São pequenas coisas que vão acumulando, que geram uma coisa grande. E talvez essas pequenas coisas, você fala, isso não tem nada a ver, isso não tem importância, isso não vai mudar a minha vida. Mas talvez isso vai te prejudicar lá na frente, porque vai juntando com outras coisas e vai virar uma bola de neve. Um floquinho de neve, ele pode tornar uma avalanche, se você não tomar cuidado. Porque você vai deixando aquilo acarretar. Eu estou magoado com fulano e não vou liberar perdão para ele agora não. Aí amanhã você começa a magoar com o outro. Aí depois de amanhã você magoou com o outro. Aí daqui uns dias já são 10 que você está com mágoa. Aí daqui uns dias, em vez de ser 10 que você está com mágoa, aí você quebra a cara do um. Arruma um tapa na cara do irmão ou da irmã. Porque você não cuidou das pequenas coisas, você não administrou as pequenas coisas. Nós estamos no período de 21 dias de jejum. Irmãos, jejum é a melhor coisa para a gente ter o controle do nosso corpo, para a gente conseguir lutar contra o pecado e resistir o diabo. A Bíblia diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia não fala lá, hora que o diabo vai correr, não. Ela fala, resiste, continua firme. Não aceita. A hora que ele vir com afronta, não deixa não. Resista a ele. E ele assim vai fugir de você. Então, não deixa as pequenas coisas dizer que você não pode. Hoje, o Espírito Santo está falando com você de algo que você precisa mudar, de algo que você precisa melhorar. Voltando aqui no jejum. O jejum é tão importante que quanto mais longo o jejum, mais você começa a sentir o seu corpo funcionando. Eu experimentei alguns jejuns mais longos e todas as vezes que eu faço um jejum mais longo, eu começo a sentir o meu corpo funcionando. Você sente o coração batendo, você sente às vezes o sangue correndo, porque você começa a administrar a sua vida, você começa a administrar a sua boca. Quem aqui já viu alguém andar? Quem aqui já andou a cavalo? Como é que você... A primeira coisa que você precisa preparar num cavalo para você conseguir dominar e andar ele é o quê? É o quê, Renimar? É o freio. Se você controla a sua boca, você controla todo o seu corpo. Você tem o controle da sua vida, do seu corpo, da sua mente. Cabe a você fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. É tão difícil. Irmãos, quando você está determinado a fazer algo, não tem nada que pode te parar. Quando você determina que você vai viver algo novo em Deus, não existe nada que pode te parar. Deus, ele precisou confundir as línguas porque o povo estava determinado num só foco e estava construindo a Torre de Babel lá em Gênesis. Então, quando existe uma determinação, se for para algo positivo, nada pode te parar. Agora, se for para algo negativo, Deus vê que for para a perda de alguém, ele pode te parar. Talvez ele vai te parar de um jeito que não é legal, porque talvez você não esteja entendendo o falar dele com você, o agir dele sobre a sua vida. Talvez ele tenha falado com você de várias maneiras e você não tenha escutado, e aí ele precisa te parar um pouco, te segurar. Em algum momento aí você começa, eu não sei o que está acontecendo, não sei por que isso está acontecendo. É Deus te parando para falar algo com você. Às vezes Deus precisa parar, ou às vezes Deus precisa mexer com as estruturas para a gente experimentar algo novo. Então eu quero falar para você, Deus, ele tem libertação para você. Se você, igual eu falei, se você estiver muito tranquilo, não estiver precisando de nada, você vai ajudar alguém a ser liberto. Mas você precisa deixar, você precisa querer, você precisa deixar o agir de Deus sobre a sua vida. Pedi para o Vitor abrir lá para nós, lá em Mateus capítulo 17, versículo 14. Mateus capítulo 17, versículo 14. Aí, tá no... Isso. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem que se aproximou de Jesus ajoelhou-se e disse, pode seguir: Senhor, tenha pena do meu filho, porque
ele tem convulsões e sofre muito, por muitas vezes ele cai no fogo e outras tantas ele cai na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé de vocês, que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, muda-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. Mas este tipo de demônio, ele só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então Jesus, ele chega, e os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio ali. Existem coisas na sua vida que se você não entrar em jejum e oração, você não vai conseguir vencer. Se você não se posicionar, você não vai conseguir vencer. Nós precisamos de nos posicionar para vencer algumas coisas em nossas vidas. Toma posição, fica na direção, fica atento à voz que Deus vai direcionar você. Então a voz que Deus está direcionando você hoje é ficar atento e entre em jejum e oração, que eu não sei o que você está precisando vencer, mas eu sei que você, se você entrar em oração e jejum, se posicionar, você vai vencer, porque Ele já gerou em você um vencedor. Jesus, Ele não te criou e falou assim, está aqui um derrotado. Não, Ele te gerou e falou assim, em você cabe dominar todas as coisas. Quando Deus cria o homem, Ele fala, vá e domina. Você tem um poder e um potencial para dominar, para gerar, para criar, para crescer. Eu fico olhando as criações, eu sou impactado com a inteligência do ser humano, porque foi Deus que criou, que deu capacidade ao ser humano e a inteligência para criar as coisas. Deus, Ele te deu capacidade para ser multiplicador daquilo que Ele já colocou em você. Ele já gerou algo em você e você só vai multiplicar isso. Tanto é que, a não ser uma mulher que é infértil, Deus já gerou potencial em você para gerar vidas. E talvez você fale assim, mas eu nunca gerei nenhuma vida, eu não sou pai ainda, eu não sou mãe. Mas Deus vai gerar em você, por você e através de você muitas coisas. Eu não sei qual é o plano que Ele tem para a sua vida, mas se você ficar atento, se você deixar, Ele vai falar aos seus ouvidos, Ele vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai pulsar o seu coração e trazer entendimento daquilo que você precisa mudar na sua vida, daquilo que você precisa experimentar para viver algo novo. Nós não podemos continuar da mesma maneira a partir do momento que a gente recebe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a presença de Jesus, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Não, se você for ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ler os Evangelhos, onde Jesus passou, houve milagres. Talvez não tanto milagre quanto nós queríamos ver, ou quanto aquelas pessoas queriam ver, mas aonde tinha fé, foi gerado milagre. Aonde tem fé, o milagre é gerado. Aonde tem fé e que Jesus chega, as coisas não continuam mais da mesma maneira. Então, cria expectativa no seu coração para que você possa vivenciar milagres de Deus. Deus tem um milagre urgente na sua vida, para hoje. Deus tem um milagre urgente para a sua vida hoje. Nós estamos aqui e nós estamos declarando que na força do altar, este altar é um altar de milagres, e ele tem gerado milagres. Eu nem perguntei para o pastor Mário, nem pedi para ele, mas eu estava conversando com o pastor Mário esses dias, e ele sempre teve uma dificuldade para dormir, e ele me falou que esses dias ele não está vivendo os tempos mais tranquilos da vida dele não, mas hoje ele dorme, porque Deus é Deus de milagre.
Irmãos, um bom sono, ele muda até o seu dia, seu bem-estar. Eu nunca vi um Marlon triste, nunca vi um Marlon bravo. Agora que ele está dormindo então, irmãos, ele está rindo da lua. Oh, glória, glória, glória. Talvez para você pode parecer pequeno, mas todo milagre para quem recebe é grande. Talvez para alguém que está do seu lado pode ser pequeno, mas se você recebe esse milagre como grande, ele vai ser grande. Os 10 leprosos, o Marco pregou aqui esse dia sobre os 10 leprosos, somente um deles veio agradecer, porque ele recebeu aquilo ali como um milagre na vida dele. E quando você recebe a palavra de Deus, e recebe uma cura, e recebe talvez algo que para alguém pode parecer pequeno, mas para você é um milagre, você vai voltar a Jesus, você vai agradecer. E eu tenho certeza que aqueles outros 9, eu não sei como ficou a vida deles, mas aquele um que voltou para agradecer, eu tenho certeza que a história dele nunca mais foi a mesma, que ele viveu tempos novos. Porque quando a gente tem um coração agradecido, Deus ele faz coisas grandes em nossas vidas. Então começa a colocar essa gratidão no seu coração e deixar o Espírito Santo trazer libertação na área que for preciso. Trazer libertação aquilo que for preciso. É igual eu falei do carrapicho aqui, irmãos. Tem dia que você vai precisar tirar 2, 3 de uma vez, porque está muito. Tem algum outro que você não vai ver, mas de repente ele vai te espetar. Você fala, opa, esse negócio aqui não é para mim não. Esse aqui não é para mim viver. Então Deus ele tem libertação, liberdade, tem algo novo para a sua vida. Eu quero ler um último versículo aqui antes da gente partir para a oração. Tiago capítulo 5, versículo 14. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Então a palavra de Deus começa aqui que a oração da fé, eu acabei de falar, se você tiver fé, tudo é possível aquele que tem fé. Então se você tem fé, você pode experimentar de coisas grandes de Deus, você pode experimentar do sobrenatural de Deus, você pode experimentar do milagre de Deus sobre a sua vida. Se você tem fé, a oração da fé, ela pode fazer algo novo acontecer na sua vida.